Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Estamos às vésperas do Natal, assim quero dedicar este tempo, dentro do possível, se as notícias desse mundo nos permitirem, quero dedicar esse tempo para temas ligados a essa data significativa em nosso calendário cristão. Neste vídeo, quero abordar a história de um hino muito conhecido e cantado pelas congregações e corais de tantas igrejas evangélicas pelo mundo afora, que no inário evangélico e no inário novo cântico é conhecido pelo nome de Jesus Nasceu. Então, após a vinheta, vamos conhecer um pouco dessa história. Em 1741, Handel recebeu um convite do Lord Lieutenant, da Irlanda, para ajudar a angariar dinheiro para 3 instituições de caridade de Dublin, através de apresentações musicais. Embora o Handel já estivesse doente nessa época, ele estava determinado a compor um novo oratório sacro para essa ocasião, e pediu a Charles Jennens, que foi um libretista, e libretista é aquela pessoa que escreve os textos, por exemplo, de ópera, que são cantados, as poesias, Ele se baseia normalmente numa história já existente ou num livro e redige o texto que vai ser cantado depois numa ópera ou num oratório. Então ele pediu a Charles Jennens que fizesse um libreto com um tema apropriado para esse oratório. Jennens respondeu com um texto onde ele escolheu diversos versículos do Velho e do Novo Testamento, arranjou-os de uma forma correta, de uma forma bem elaborada, numa história com 3 partes. E isso é ele mesmo que descreveu, que existiam 3 partes. E o resultado deste libreto e da música composta por Handel foi que o Messias é o mais conhecido, talvez o mais conhecido e amado oratório de Handel. A obra estreou em Dublin no período da Páscoa, em 13 de abril de 1742. Como existem 3 partes, a primeira parte ele inicia com uma sinfonia de abertura, que é a primeira parte. Ele vai apresentar a profecia e o nascimento de Jesus. A segunda parte ele vai relatar os episódios da paixão de Cristo, culminando com aquele famoso coral Aleluia de Handel, está nessa peça. Ela termina a segunda parte, e daí temos uma terceira parte onde vai descrever o tema da redenção. Então essas são as partes do oratório de Handel. Por volta do ano de 1700, uma pessoa chamada Isaac Watts publicou uma coleção de hinos chamados Os Salmos de Davi, no qual constava, nessa coleção de hinos, constava já a letra deste hino, Jesus Nasceu. Ele foi baseado, este salmo de Davi, que ele fez em forma de letra para um hino, ele foi baseado no Salmo 98, dos versos 4 a 9, que diz o seguinte: Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Com trombetas e som de cornetas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Como eu disse, esse é o trecho do Salmo 98, dos versos 4 a 9. Bem, o Isaac compôs
com base neste texto, a letra deste hino Jesus Nasceu. Posteriormente, uma pessoa chamada Lowell Mason, que era um diretor musical e banqueiro, isso segundo a Wikipedia, né? Diz que ele era um diretor musical e banqueiro. Ele viveu de 1792 a 1872. Ele criou uma adaptação da música de Handel, que nós falamos há pouco, do Messias. Ele criou uma adaptação daquela música para musicar o hino que a gente conhece hoje como Jesus Nasceu, que foi escrito por Isaac Watts. Então esse Lowell Mason que ele fez. Se nós ouvirmos a música, o oratório de Handel inteiro, nós não vamos encontrar exatamente este hino, a música deste hino. Apenas em alguns trechos da música nós vamos perceber que a melodia daquele trecho é conhecida. Por quê? Porque aquele trecho foi utilizado para a base do hino. Ou seja, o que o Lowell Mason fez foi pegar dois trechos da música, um que fica no início da música, outro trecho que fica mais ou menos no meio. Ele pegou esses dois trechinhos como marcantes da música para colocar no hino e o restante ele criou uma música que liga esses dois trechos da música original de Handel. Por isso a música foi atribuída a Handel, porque os trechos básicos da música são da peça do oratório O Messias. Então, este diretor musical, Lowell Mason, fez isso, escolheu dois trechos da música de Handel e, vamos dizer assim, fez o enchimento, né, a partir desses dois trechos. Essas partes são chamadas, uma delas, que está logo no comecinho da música, se chama Comfort Yeah My People. E o outro trecho, que também a gente identifica como sendo o hino, é de uma parte na música que é chamada Lift Up Your Heads, que significa levante as suas cabeças, né? Se vocês quiserem ouvir o oratório inteiro do Messias, eu vou deixar na descrição do vídeo um link com uma apresentação integral do oratório de Handel, para que vocês possam assistir. Ou, se preferirem apenas identificar esses dois trechos que nos mostram que esta música é a música do hino Jesus Nasceu, também eu vou deixar marcado lá os minutos do vídeo onde você consegue ouvir esses dois trechos que são mais conhecidos. Tanto o inário evangélico quanto o inário O Novo Cântico atribuem a letra desta música ao pastor metodista Guaraci Silveira. Mas na realidade ele apenas adaptou uma letra já existente que foi composta por Isaac Watts. Como eu disse, o Isaac Watts viveu em 1674 até 1748, ou seja, no século XVII, metade do XVII e parte do XVIII, do século XVIII. Ou seja, que ele pegou aquela letra que foi composta originalmente e fez uma versão daquela letra para o português. Nos inários nossos aparece como sendo a redação, a autoria da letra do Guaraci Silveira, mas ele não é o autor, ele fez apenas uma versão da letra original. De qualquer forma, esta é uma daquelas músicas que nos aquecem o coração por nos lembrar que Cristo veio a este mundo para nos salvar e agora estamos na época em que celebramos o seu nascimento. E por isso devemos cantar glórias a Deus pela sua bondade, pelo seu amor e misericórdia por nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.